Juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 9. O Elo. Compreendendo, porém, que o princípio divino aportou na Terra, emanado da esfera espiritual, trazendo em seu mecanismo o arquétipo a que se destina, qual a bolota de carvalho encerrando em si a árvore veneranda que será, de futuro. Não podemos circunscrever-lhe a experiência ao plano físico, simplesmente considerado, porquanto através do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa os naturalistas, por representarem estágios de consciência fragmentária, fora do campo carnal propriamente visto. Nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando o seu veículo sutil, então classificado como protoforma humana, correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Esse texto está em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, no capítulo 3. Vocês podem ter fácil acesso a esse conteúdo. Seguindo, o elo. Chamamos de elo ao elemento intermediário que liga duas partes de um determinado sistema. Assim, temos certos fluidos como elo entre a energia e a matéria, sendo esses fluidos elementos de transição, ou seja, aquilo que ainda faz parte de um e já pertence ao outro sistema ao mesmo tempo. O elo é importantíssimo para a construção da árvore genealógica das espécies, pois ele mostra certa passagem de um estágio para o outro no caminho evolutivo, percorrido pelas mesmas. Essas diferentes passagens ou estágios em estruturas simples, galgando etapas cada vez mais complexas e perfeitas, é que tornam evidentes as linhas traçadas pela evolução. Dizemos complexas, não porque a evolução transforme os seres em formas complicadas e de difícil entendimento anatômico-fisiológico, mas em relação às primeiras formas apresentadas, que são extremamente simples. O sistema anatômico-fisiológico vai se aperfeiçoando com a participação do princípio inteligente, até atingir estágios de perfeição e harmonia em funcionamento e manifestação. Em determinados trechos do caminho, situam-se os elos, quais pontes a formar contato entre os aclives do terreno. Acontece que na reconstrução da árvore genealógica dos seres vivos do nosso planeta, ou entre um ser mais evoluído biologicamente e outro que lhe é inferior, muitos pontos chaves, os chamados elos entre uma espécie e outra, são desconhecidos, impossibilitando dessa maneira a completa reconstituição da história biológica das espécies. A ausência desses elos faltosos deve-se à evolução que se processa, também fora da matéria, podendo nesse estágio, onde o princípio inteligente se encontra revestido somente da forma astral, sofrer modificações adaptativas com as quais se materializam por ocasião de sua volta ao plano terreno. Ocorre também quando da sua transferência para o plano espiritual, pelo impulso a que todos estamos submetidos para o crescimento. Animais e vegetais ali serem aclimatados e modificados, estagiando nesse ambiente, no que são trazidos de volta à Terra, com outra roupagem, caracterizando as chamadas mutações adaptativas, tidas como acontecimentos espontâneos, mas contabilizados na lista da evolução das espécies. Essas adaptações situam-se na área do corpo astral, que ao se alinhar novamente à matéria, já o faz modificado. Essa modificação é acompanhada pela genética,
que se deixa arranjar em seus cromossomos, segundo o plano evolutivo traçado no espaço. Dessa maneira, surgem outras espécies aperfeiçoadas, o que não invalida os esforços da seleção natural exercida pela natureza, nem das mutações acidentais. Como os biólogos pensam que todas as modificações e adaptações dos seres vivos ocorrem fisicamente, não encontram os citados estágios onde a evolução se faz por outro plano. Isso ocorre porque, sendo a biologia a ciência que estuda a vida nos seres vivos, o faz somente através do campo condensado, como se a vida inteiramente ali residisse. Na realidade, a vida é transcendente e está mais morta em nosso espaço-tempo do que em outros planos mais sublimados do universo. No presente momento, ela ainda não merece a sua definição de estudiosa da vida e dos seres vivos, pois a admite apenas em uma de suas faces, a mais restrita. No entanto, será essa nobre ciência que futuramente, quando os nossos aparelhos de televisão já puderem captar imagens perispirituais e cenários do mundo espiritual, que comprovará as leis do retorno do espírito à matéria densa. Serão observados e aceitos cientificamente, além do retorno ao espírito, o seu estacionamento temporário em algum ponto da escala evolutiva e as consequências geradas pelo rebaixamento do padrão vibratório, motivado por desvios de natureza ética, fator causal das deformações perispirituais e alienações espirituais. Nesse ponto, então, visto determinados aspectos da temática, podemos fazer um estudo da vida mais realístico, pois esta, uma vez criada, já faz parte da eternidade. Meus amigos, seguindo e aprendendo, um abraço carinhoso a todos. Eu os espero no próximo capítulo.